aqui no aprendizado. Maravilha. Então, boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos. Estamos agora ao vivo e a cores pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje um momento especial, porque o nosso irmão Marcos Oliveira, nosso Marquito da FEB, Elidon, Irandê, Anne, Edicler daqui a pouco entra, e o nosso irmão Alan, que vai falar sobre uma peça, sobre duas peças maravilhosas, vão estar aí com você. Eu vou me ausentar agora um pouquinho e vou deixar o comando de tudo isso para o nosso irmão Hawari. O microfone, Elidon. Tá mudo. Agora, Agora? Sim, agora sim. agora sim. Pois é, meus irmãos, vamos então iniciar o nosso trabalho, né? Que já estamos em andamento. Eu acho que devemos dar a nossa querida Irandê para dar continuidade, o término da sua apresentação e as suas palavras iniciais. Boa noite, amados irmãos, queridos amigos que nos ouvem. É uma alegria enorme estarmos aqui entre irmãos da nossa casa maior, a nossa FEB, né? E irmãos da nossa Seara aqui do Rio Grande do Norte, onde a evangelização hoje será a nossa grande pauta de diálogo, né? De aprendizado, de crescimento para todos nós. Ouviu. Porque evangelizar a luz de Jesus nessa tarefa que nos cabe enquanto evangelizadores é para nós um privilégio, uma honra, uma alegria estarmos a serviço do Cristo. Peça para E é Jorge, isso. irmão. Que tenhamos Obrigado, minha hoje um querida. momento muito exitoso e de muitos aprendizados. Graças a Deus. Obrigado, Irandê. Eu que agradeço. Vamos iniciar o nosso encontro. A nossa Irandê estava falando conosco aqui em off, e nós vamos iniciar com a nossa prece, né? Vamos passar para a Ana, que ela vai fazer a nossa prece inicial. E hoje nós temos uma prece especial, né, Anne? Anne, eu conheço, é a Anne, para mim, na intimidade, é minha Anne cativar, né? Então, é uma evangelizanda maravilhosa e a voz aveludada. Passo para Boa você, noite. Anne. Boa noite, pessoal. Chamo Anne, faço parte da Crenorte, aqui da cidade, e vamos fechar nossos olhos, fazer essa prece cantada. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo sim, tá ótimo. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ouço, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, a tartaruga, que o totem estás a sustentar. As barreiras da vida que eu venha encontrar, calvete nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Com essa prece, possamos ter uma noite iluminada. Que assim seja. Obrigado, minha querida Anne. Graças a Deus. Anne é uma evangelizando da Crenorte, né? E eu acho que ela já está evangelizando, né? Já é tempo. Se não Edicléia, você deve dar já o contrato para ela, viu? Ela já está com esse contrato assinado já há muito tempo. Ah, eu sabia disso, sabia disso. Tá lá, já está evangelizando. Está com juventude, se eu não me engano, né, Anne? Nossa. Isso, com a juventude lá do... Ui. Do SEMP, né? Lá do SEMP, isso, do Mensageiro da Paz. Isso. Ok, pessoal. Então, após nossa prece cantada, música linda, essa música tem uma mensagem maravilhosa, né? Então, nós queremos passar para a nossa irmã Edicléia, que é da Crenorte, e é subcoordenadora da Crenorte, e ela vai fazer nossa leitura do Evangelho e a sua explanação. Só um adendo, no momento eu estou um pouquinho afastada da atividade da subcoordenação, estou junto com a subcoordenação, mas Elizabeth que está à frente no momento, devido às minhas inúmeras atividades acadêmicas no último ano de curso, eu não estou conseguindo muito conciliar as atividades, né? O seu contrato é para até 2050, viu? Então... mas a gente não sai, né? A gente nunca... A evangelização, como o Irandê disse, a gente pode caminhar por onde for, mas ela não sai do nosso coração e a gente também... É uma água que a gente bebe e a sede não cessa. Eu vou fazer aqui a leitura... Quando eu abri aqui, caiu esquecimento do passado, né? O evangelho que eu vou usar é da edição da FEB, a edição histórica, e Guilherme Ribeiro, tradução, tá na página 85, esquecimento do passado dos bem-aventurados dos aflitos, item 11. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar a experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou não, exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitavelmente perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, restabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as que é quem odiaria, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus, precisamente o de que necessitávamos, e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos dos que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez em cada existência. Tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal.
Suas atuais tendências mais indicam o que lhes resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o de que é bem e do que é mal, e dando-lhes forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que a interrupção temporária semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual, não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência demonstra, mesmo encarnado, adormecido no corpo, a ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relações, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais. Forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se o souber aproveitar. Marcos vai comentar, né? Mas eu queria só dar uma palavrinha, porque eu estava aqui procurando uma mensagem no livro, né? Um trecho do Evangelho que falasse mais diretamente da ação da evangelização, né? E aí, eu não tenho essa memória maravilhosa que Sandra Borba tem, né? Que ela vai lembrando dos negócios. Minha memória é muito ruim para essas coisas. E aí, quando eu abri na parte da reencarnação, eu disse, pode não ter o nome evangelização, mas o ato da gente estar aqui é um ato de nos evangelizar sempre, né? É aqui que a gente né? Agora, nesse momento, que a gente vai colocar à prova tudo aquilo que a gente aprende no Evangelho durante esse tempo, que a gente, às vezes, insiste em não querer aprender, né? Tudo aquilo que Jesus vem nos ensinando há tantos mil anos. É verdade, Edicléia. Nosso irmão Marcos, que é lá da Federação Espírita Brasileira, vai comentar um pouco sobre essa leitura que nossa irmã Edicléia falou e pode se expressar como ele assim a deseja, né? Marcos, me faz um favor, faz uma apresentação um pouco do seu trabalho. Bom, eu sou soteropolitano, né? Salvador, Bahia, e atuo na área da evangelização infanto-juvenil, tanto no movimento espírita da Bahia, como hoje, quer dizer, há algum tempo, no movimento espírita brasileiro. Hoje, mais especificamente, fazendo parte do grupo que estrutura o ensino à distância, né, para evangelizadores, o grupo de EAD. E estar nessa plataforma é maravilhoso, porque falar sobre evangelização é como eu afirmo no projeto que eu tenho, que os olhos brilham, e é verdadeiramente. E sobre a temática do esquecimento, eu espero, na próxima existência, não esquecer a minha praxis evangelizadora. Eu espero voltar para ela e com a minha memória para poder desenvolver mais e mais e mais e mais. Porque o esquecimento é uma justiça de Deus, né? A justiça divina, que oportuniza para que a gente não caia nos mesmos abismos, nos mesmos erros, para que a gente consiga encontrar o próximo como se tivéssemos a memória zerada. Vamos começar tudo de novo, vamos fazer um novo começo, como diz Chico Xavier, né? Então a gente faz um novo começo, tendo a oportunidade de, se necessário for, a espiritualidade nos dá os insights, as luzes, dentro do nosso processo existencial, para colaborar com o nosso desenvolvimento moral. Então é por isso que o esquecimento é justiça divina. É maravilhoso a gente poder reconstruir uma relação que pode ter sido abalada em existências anteriores
mas com o desenvolvimento da personalidade nesta existência, eu possa reconstruir esse vínculo e aí superar os meus desafios crescendo. Então, a palavra do esquecimento passado é justiça divina. Maravilha, maravilha. Evangelizar é algo nobre, né? E todo o trabalho que um evangelizador direciona para, assim, levar a criança e ao jovem o evangelho do Rabi da Galileia é sempre algo nobre. Não tenhamos dúvida disso. Muito obrigado, meu irmão Marcos. Nós hoje estamos com um trabalho todo direcionado para a arte, para a evangelização, né? E como nós vamos dar um espaço para o nosso irmão Alain, que também faz parte desse nosso banquete da noite de hoje, para ele falar um pouco sobre essa peça aí, que tem tanta coisa boa para nos falar. Meu irmão, se apresenta um pouco para nós e fale sobre essa peça que você tem aí para nós, por favor. Muito prazer, muito obrigado a todos aí. É um prazer estar aqui na Estação da Luz, falando para Bahia, Rio Grande do Norte, falando para o planeta inteiro. Olha que coisa boa, né? Não dá para a gente sair de casa, mas dá para viajar sim pela internet. Muito prazer, eu sou o Alan Moraes, eu falo aqui de São Paulo, onde está frio pra caramba, estamos todos trancados em segurança nas suas casas, e eu quero aproveitar para fazer esse convite aí. Eu sou diretor de espetáculos, né? Eu trabalho com a Amo Entretenimento aqui em São Paulo, que os últimos espetáculos foram bastante sucesso nos palcos paulistas. Nós fizemos uma grande montagem em 2019 com Paulo e Estevão, onde lotou o teatro, né? Foi uma temporada de muito sucesso, uma obra bastante complexa, quase 60 pessoas no elenco. Depois lançamos A História Nunca Contada de Allan Kardec, que é baseada nas recentes descobertas das cartas de Allan Kardec, que estava em cartaz até a pandemia começar. E neste meio tempo, nós reinventamos a arte, porque afinal a arte não pode parar. Nós estamos falando de evangelização e não há nada melhor do que a arte para nos tocar, nos sensibilizar, né, nos autoconhecer através dos personagens e das histórias que fazem grande significância para a gente. E eu quero convidar vocês para 2 espetáculos. Nós tivemos que nos reinventar, né? Então a arte não pode parar, e aí nós nos reinventamos e descobrimos que é possível fazer teatro virtual. Então, através da plataforma Simpla, você pode adquirir o seu ingresso, e o Zoom, né, você consegue transmitir para o planeta inteiro. Então, nós estamos recebendo público não só de São Paulo, mas de outros países, outras cidades, e vai ser um prazer receber vocês. Dia 8 de agosto, estreia um espetáculo com uma temática bastante particular e interessante. Nós vamos somar que a homossexualidade se fala no meio de esse tema, né? Nós tivemos uma live com o escritor e pesquisador Paulo Henrique de Figueiredo, que foi um tremendo sucesso, onde nós discutimos alguns valores cristãos, né, que estão no Evangelho, que estão no Livro dos Espíritas, que traz um pouquinho essa relação, né? Muitos ainda julgam, ainda existem muitos tabus e opiniões diversas, mas a essência principal vai ser discutida nesse espetáculo, que acontece dia 8 de agosto, com o título Sob o Brilho do Espiritismo. Texto e concepção minha, numa forma quarentena, que é para a gente... Eu monto um teatro aqui dentro da minha casa e transmito via plataforma Zoom para todo o mundo, né, para todo o planeta. E no dia 12 de setembro, véspera de aniversário do Marco aí, nós vamos realizar um espetáculo lindíssimo, uma obra lindíssima, que é um clássico dos estudos espíritas, né? Que é uma obra, um espetáculo baseado na obra de Ivone Pereira, que é o Memórias de um Suicida. Esse espetáculo vem a alertar o Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida, e que nós, infelizmente, temos dados muito tristes acontecendo durante a pandemia. Foram revelados semana passada que aumentou 30% o número de suicídios durante a pandemia, durante essa quarentena. E grande parte desses suicídios aconteceram por falências e até convívios, né, de isolamento social. Então, eu quero trazer esse tema para que nós possamos reforçar a valorização da vida e de uma forma lúdica, de uma forma sensível, porque o teatro não pode parar, e sem o teatro, sem a arte, a gente não consegue sonhar,
nos sensibilizar e nos alertar para temas tão importantes como esse. Então, fica o convite aí. Dia 8, Sob o Brilho do Espiritismo, uma temática incrível, e esse espetáculo é formado por depoimentos reais de pessoas que sofreram preconceitos e acharam dentro do Espiritismo uma grande solução, um grande alento para os seus sofrimentos. E no dia 12 de setembro, o Memórias de Suicida, baseado na obra de Ivone Pereira, que eu acho que todo mundo conhece, e pelo menos deve ter lido umas 2 vezes, porque a obra é intensa. Só coisa boa, né, meu irmão? Só coisa boa, Alan. Vamos lá, todo mundo, né? É muito importante a gente levar a arte, principalmente no período de quarentena, né? Então, como os teatros aqui em São Paulo, e acredito que aí não seja diferente, estão todos fechados, a arte vai ser a última coisa que vai retomar, assim como o turismo, né? Então, nós não podemos, nós precisamos da arte. Todo mundo está lendo aí um livro, ou está vendo um filme, ou está assistindo uma série. Então, a arte está presente. E o teatro também é uma forma de sobrevivermos a este período, né? Agregar todos que estão envolvidos com esse... Porque existe cenógrafo, existe técnico, existe camareira, existe os artistas, né? Existe toda uma cadeia de pessoas que precisam estar na ativa, não só financeiramente, mas por produzir. O artista precisa produzir coisas boas. E a gente só produz coisas boas para levar para o público, é claro, ficar satisfeito. Então, muito obrigado pela janela aqui de oportunidade, né? Estou um pouquinho aí no Nordeste, tão querido. Ok, meu irmão. Alan, depois tu passa para nós esses dados que tu falasse aí, para a gente colocar aqui no nosso movimento espírita, tá bom? Acredito que nós temos muitas pessoas interessadas, né? Tudo que você falou aí é nobre e nós podemos divulgar, né, para o nosso movimento espírita do Rio Grande do Norte, tá ok? Eu acho que vai ser uma oportunidade única, né, para todo mundo em quarentena assistir esse espetáculo. Acho que é a primeira vez que a gente consegue chegar em todos os palcos. Eu acredito. A oportunidade é ímpar, né? Muito, muito. Alan, pode falar, Irandê. Dia 12 de setembro é o dia do aniversário de Alta de Souza, viu? Ela vai estar iluminando vocês. Pois é, eu até ia fazer uma homenagem no final para vocês, mas assim, eu sou diretor do canal no YouTube chamado Teatro Espírita Oficial. E dentro do canal nós temos um projeto que é em homenagem à nossa queridíssima Alta de Souza, né? Nós estamos transformando todas as poesias e poemas de Alta de Souza em vídeos declamados por artistas convidados. Então, eu quero chamar todo mundo do Nordeste aí, né? Eu trabalho numa casa que se chama Alta de Souza, aqui em São Paulo. Então, nós temos esse projeto em homenagem à nossa poetisa incrível, que se chama Mensagens de Amor, Poesias de Alta de Souza, no canal do YouTube. Depois eu passo os dados direitinho para vocês. No canal do YouTube, chamado Canal Teatro Espírita Oficial. Vão lá, confiram, porque cada semana tem uma poesia nova, e é claro, né? Alta de Souza não precisa falar mais nada, né, gente? É verdade. A Alta de Souza, nossa poetisa, né? Daqui de Macaíba, né, Irandê? Sim. Daqui de Macaíba. Norte Rio Grandense, coisa linda. Alan, muito obrigado do coração, tá bom? Para nós, foram maravilhas que você trouxe para nós aí. E manda aí isso tudinho para a gente divulgar, tá bom? Não vamos deixar isso só. Tá ok? Tá bom. Muito obrigado. Pessoal, nós vamos dar continuidade. Nós estamos aqui com o nosso querido irmão Marco Oliveira, que já falou conosco na explanação do Evangelho inicial. E ele vai agora desenvolver com a gente um tema direcionado para a evangelização, aonde a gente vai passar para ele agora. Nós estamos dando a cobertura a ele, junto também com o Alan. Nós temos aqui a CRE-Natal, a CRE-Norte e a CRE-Sul, representada por mim, Edicléia e Irandê, e o nosso irmão Alan, representando a arte, né? Aqui a arte espírita também. E, claro, o nosso irmão que vai se apresentar agora para nós, dentro do tema que ele vai desenvolver, e também faz parte da evangelização da Federação Espírita do Brasil. Ok? É com você, meu irmão Marcos. Obrigado, Eridon. Eu queria primeiro informar vocês que nós vamos ter uma roda de conversa, vamos ter um bate-papo
Até porque na nossa compreensão de saberes dentro da doutrina espírita, para informá-la, a gente compreende os saberes espíritas como ciência, filosofia, religião e a sua expressão na arte. Então, a gente não consegue separar ou dizer a arte é apenas um adendo à evangelização. Não, ela é a evangelização. Então, a gente compreende que não existe uma separação. Não existe, vamos ter um momento de arte na evangelização. Não, não existe isso. É um momento pedagógico, um momento que faz parte do planejamento, então é um momento que está presente sempre. A arte de falar, a arte de evangelizar, já demonstra o quanto de carinho a gente tem por essa expressão maravilhosa. Então, a ideia da gente fazer essa roda de conversa hoje, dando boa noite a todos que estão assistindo, a gente tem um trabalho voltado à evangelização já há algum tempo. Eu comecei com 16 anos de idade a evangelizar, ainda participando de juventude, e sempre teve presente na minha mente, quando evangelizando. Eu fui evangelizado na Juventude Espírita Manuel Miranda, aqui em Salvador, Bahia, que fica onde hoje é a sede histórica do Pelourinho, e sempre teve na minha mente esse desejo de evangelizar. Tanto que aos 16 anos, quando apareceu a oportunidade, a gente abraçou um projeto que a gente tinha num centro espírita que mantinha um orfanato, que a gente estruturou a evangelização infanto-juvenil nesse centro. E daí vem o prazer, vem o gosto por essa ação, que não tem como separar. Hoje, voltado mais à ação de formação, de projetos, menos evangelizando, mas continuando a fazer parte das ações evangelizadoras. Há 15 dias atrás, eu estava participando da Cogeld Jovem, que é um evento de Uberlândia para a juventude. Então, a gente está sempre ligado. Aqui na Bahia, nós temos nossos encontros regionais de juventude, que estão sendo feitos também de forma virtual. Tem algo que está no nosso coração. E quando a temática foi descrita por Tavares, que ele fala assim, rumo com Jesus. Eu tenho duas personalidades que estão sempre comigo na ação evangelizadora, e que vocês vão concordar comigo. Jesus, por ser o nosso modelo e guia, e Kardec, por ter sido o codificador que conseguiu juntar essas informações todas dos espíritos das diversas partes do planeta e consolidar a codificação. Então, uma gratidão a esses dois personagens que nos trazem um sustentáculo para a ação evangelizadora. Lembrando que neste ano de 2020, a Federação Espírita Brasileira completa 100 anos de ação evangelizadora dentro da FEB. São 100 anos de evangelização infantil. A juventude veio um pouco depois. E a gente lembrando que neste ano a gente completa 43 anos da campanha permanente em favor da evangelização. Foi uma campanha iniciada há 43 anos, que foi relembrada nos seus 40 anos no Encontro Nacional de Evangelizadores Espíritas, que aconteceu em Guarapari, no Espírito Santo, onde foi um momento onde tivemos mais de 1000 evangelizadores juntos, pensando juntos a evangelização, trabalhando juntos, participando de oficinas, e a gente vê a integração do Brasil em prol da evangelização espírita infanto-juvenil. É esse papel, por isso que é essa avante com amor. A gente não consegue evangelizar se não for com este amor. E para isso eu queria perguntar um pouco, agora eu queria que se Tavares pudesse voltar a todos nós, eu queria fazer uma pergunta a cada um de vocês que evangelizam aí no Rio Grande do Norte. Por exemplo, Irandê, qual a grandeza, qual o amor que você tem pela evangelização? Em primeiro lugar, é o benefício que a evangelização promove a mim mesma. Porque em evangelizando, eu vou sendo evangelizada. Então, eu antes da evangelização, antes de me tornar evangelizadora, eu era uma pessoa. Depois que eu me envolvi no movimento da evangelização, eu me tornei outra pessoa. E como eu sou grata, sem contar a oportunidade de poder ajudar o outro. Perfeito. E aí eu vou trazer uma conversa que eu tive em Vitória da Conquista, em 2019, com o nosso amigo Éden Lemos, a gente conversando sobre essa ação evangelizadora, e ele perguntava assim, Marquito, você tem noção do que seria Marquito sem evangelização? Eu disse, não tenho a menor ideia, porque eu sempre estive nela.
Então é algo que eu não tenho a menor ideia. Mas ele olhou para mim e disse assim, Marquito, eu tenho ideia, viu? Eu tenho ideia. Se não fosse evangelização, não daria coisa boa, não. Então a gente percebe, isso que você falou, realmente, André, é verdadeiro. É como se a gente cita assim, muitas vezes as pessoas estão no movimento espírita, na ação espírita, mas não permitem que o espiritismo entre. Ficam na superficialidade, né? Quando a evangelização ela está em nós, em nosso coração, aí é outra história. E para você, Edicléia, como é essa sensação de amar, evangelização? É também muito parecido com o que Irandê falou, né? Eu venho de uma tradição religiosa familiar católica, cheguei ao espiritismo com 19 anos, e eu fui evangelizada na Igreja Católica dos 5 anos de idade até 17, 18. Graças a Deus eu agradeço muito a Deus de ter ido me encaminhado para um lugar do catolicismo mais aberto, que me proporcionou entender e compreender muito mais fácil, ou perceber que, na verdade, tudo aquilo que eu estava aprendendo de novo no espiritismo já tinha uma raizinha onde eu tinha aprendido antes, né? Conhecido o evangelho antes. E quando eu cheguei na casa espírita, com 8 meses, eu fui convidada a ficar com as crianças durante a palestra, né? E aí, era uma atividade, assim, que na época era muito precária. Eu me desesperei. Eu acho que eu fiz tanta prece naqueles dias, pedindo para que Jesus enviasse alguém ali encarnado para me falar diretamente o que era aquilo que eu estava fazendo, que ele mandou Eldon. E aí Eldon me disse, eu queria que tivesse jovens ali comigo, porque eu era a única jovem. Depois de mim, a pessoa mais jovem na casa espírita tinha 40 e tantos anos. Então, eu sentia falta dessas pessoas, e eu não conhecia o movimento espírita. Eu cheguei naquela casa e fiquei. E Eldon disse assim, eu me lembro claramente que Eldon olhou para mim e fez assim, olha, é muito simples começar a evangelização para a juventude, é muito simples. Você marca um horário fixo, pega o livro dos Espíritos e o Evangelho, todo dia você fica naquele horário fixo, naquele dia fixo, você vai começar sozinha, encarnada, mas vai ter muitos irmãos desencarnados, e aos poucos os encarnados vão chegando. Eu fiquei olhando para a cara dele como se fosse assim, meu Deus. Mas eu fiz. E aí, né, eu disse, eu vou confiar. E aí, chegaram outros jovens e a gente iniciou lá, nessa casa espírita, um grupo de jovens que a gente passou bastante tempo juntos. Mas a evangelização, para mim, é isso. Eu ter a oportunidade de aprender, de me melhorar, né? De me melhorar enquanto ser encarnado e ser espiritual, e melhorar também o mundo, né? Eu penso que a única contribuição que eu vou deixar na vida é essa. São essas sementes que eu vou plantando através da evangelização no coração das crianças, dos jovens e das famílias, né? Porque a criança, a gente atende a criança e o jovem ali, mas eles vão levar, né, para outros lugares aquilo. E graças a Deus, hoje, eu já estou há um tempinho, e hoje já tem jovens da minha primeira turma de evangelização que são evangelizadores, que estão à frente do departamento de evangelização na casa deles. E isso, para mim, é muito gratificante. Muito. Na FEB, nós temos o projeto Semear, né? Que é um programa que hoje está... E o símbolo da gente é o girassol, porque ele sai sempre à busca da luz. E como a gente compreende que o acaso não existe, eu vou contar uma pequena história de uma companheira, hoje evangelizadora. Nós temos aqui no interior da Bahia os encontros regionais, onde a gente separa em setores. E muitas vezes, por ser muito grande a questão, a gente divide os setores em várias instituições, né? E essa pessoa veio cair na parte da evangelização, mas ela não estava destinada à evangelização.
estava destinada a um outro setor da casa espírita. Mas aí disse assim, era distante, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Amanhã eu vou para o setor, que normalmente era no final de semana. Eu sei que ela ficou, no domingo ela voltou, eu sei que ela voltou, implantou a evangelização na casa espírita dela e virou nossa representante, como vocês são, na nossa regional, uma das nossas regionais do interior. Então, é por isso esse amor. E agora vai já que Elidon tornou-se semeador, né, dessas histórias, porque é o que a gente é mesmo, sabe? Ele é semeador, não é nenhuma vaidade, não. É uma oportunidade que Deus nos dá de semear e ver os resultados. Por exemplo, alguns dias atrás, eu tive aqui rapidamente com um ex-evangelizando meu. Ele ia participar do programa, eu conversando com o Tavares, isso não vinha a ver com o meu formato, e ele me apresentou uma surpresa. Tinha sido um evangelizando, Alan Mitchell. E aí, como é bom a gente ver florescer essas sementes. E é como é agora esse amor de ver florescer as sementes jogadas em terreno fértil. Essa história de Edicléia é muito interessante. Eu também agora me emocionei simplesmente por lembrar desse momento, Edicléia. Mas ela só errou uma coisa. Eu cheguei lá como evangelizando dela, aí ela não entendeu aí, né? Eu era o primeiro evangelizando dela. Evangelização é algo tão gostoso na nossa vida que eu acredito que eu nasci e depois eu conheci a evangelização. Eu cheguei em Natal em 88 e tive a felicidade de entrar numa das casas mais antigas do Rio Grande do Norte, que é a Sociedade Espírita do Rio Grande do Norte, Sociedade Espírita de Cultura e Assistência, que é a SECA, é uma das mais antigas daqui do nosso estado. E lá eu tive a oportunidade de conhecer um homem maravilhoso, que era Sr. José Augusto da Costa, e passei um ano e pouco fazendo um trabalho de tratamento, né, espiritual, tudo mais. E um certo dia eu estava com ele e eu não sabia que tinha esse trabalho de arte, de evangelização. Quando eu ouvi uma música e aquilo me chamou a atenção, a música. E eu perguntei, José Augusto, onde é que é isso? Meu filho, é aí embaixo. Vá lá para você olhar. Pronto, acabou minha ali, eu nasci ali. Quando eu desci, tinha um bocado de jovem cantando naquela época. E eu me apaixonei, achei aquilo a coisa mais linda que poderia ter, né? E não mais parei de fazer parte desse mundo, né? E foi na Zona Norte, na Crenorte, onde a nossa querida faz parte, né? Que nós fomos morar na Crenorte e lá nós iniciamos um trabalho de evangelização em uma casa que não tinha evangelização. E dali eu acredito que tudo mudou. É como o Éden falou com você aí, o nosso irmão Éden, que também faz parte da evangelização, né? É o nosso presidente da nossa Casa Máter do Rio Grande do Norte e veio da evangelização. Isso é muito interessante. Então, eu nasci naquele momento que eu conheci a evangelização. Então, para mim, é uma vida que a gente se dedica, a gente se burila todo momento. Quando a gente estuda para fazer a evangelização, quem primeiro aprende somos nós. Então, é uma renovação constante. E os jovens, na realidade, eles nos evangelizam, né? Eles nos evangelizam. Eu estou passando por um momento muito, muito rico na minha vida, momentaneamente, disso que você falou, meu irmão Marcos, essas sementes, né, que são lançadas. E uma das nossas sementes do grupo Hauari, de juventude, hoje está morando em Souza, na Paraíba. E foi para lá, essa semente, e disse, Hélio, como é que a gente faz para iniciar a evangelização aqui no centro que eu estou? Eu digo, comece evangelizando. Igual a... comece evangelizando. Chame Jesus e comece evangelizando. E hoje nós estamos com um trabalho, ela faz um trabalho maravilhoso lá em Souza, e com essa pandemia já tem uma live, e tudo está crescendo, porque evangelização é algo imediato, né? Evangelizar é para a gente imaginar ontem, então é incansável. É isso mesmo, Marcos? Perfeito, e esse sentimento eu também agrego. E aí, para dar uma entrada no comentário que eu pedi a você, Alan, a arte, na minha existência, foi muito importante.
Eu, quando criança, era muito tímido, né? E tinha uma irmã completamente extravagante. Então, eu sempre vi um pouco a sombra dela. Até o momento que tem um trabalho social aqui, que hoje não mais com o mesmo perfil que era há muitos anos atrás, chamado Hora da Criança. Era um trabalho desenvolvido por um educador, jornalista, chamado Adroaldo Ribeiro Costa, companheiro de pesquisas e estudos de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, grande educador, escola nova. Então, ele foi um companheiro aqui na Bahia, de Anísio Teixeira, e ele trazia um projeto de arte e educação para todos. Na Hora da Criança, nós tínhamos as crianças de baixa renda, as crianças de alta renda, as crianças sem renda nenhuma. E a gente se misturava nessa ação de educação através da arte. E aí eu descobri um potencial de me colocar para fora. Então, como tem aquela coisa antes de Cristo e depois de Cristo, né? Eu tenho antes da Hora da Criança e depois da Hora da Criança. Foi através da arte que eu descobri esse potencial de me lançar, de me expor em público sem o medo, sem o receio, porque a gente sabe que 99% das pessoas têm medo, né? Diz que o maior medo da humanidade não é a morte, mas é o de expor-se. Então, isso é difícil, é meio complicado a gente encarar. E essa oportunidade que a arte oferece, que Elidon já trouxe através da música, e que você, através do teatro, que você oportuniza pessoas mostrarem quem são. E quem são essas pessoas que se apresentam através da arte? Olha, muito boa essa introdução, hein, Marco? Caramba, eu acho que não preciso falar mais nada, né, gente? Eu posso ir embora já. Mas eu acho que a arte ela é fundamental. Se eu fosse ministro da Educação, acho que tem vaga aberta, aliás, eu vou me inscrever. Viu? Mas se eu fosse ministro da Educação, eu acho que teatro seria obrigatório em todas as escolas. E a gente leva o teatro não só para sensibilizar as pessoas, mas também para trabalhar o autoconhecimento, né? Muitos acham que fazer teatro ou estudar teatro é para virar ator, trabalhar na Globo, fazer filmes. E, na verdade, não, né? A arte de se expressar, de relacionar com outras pessoas, o trabalho em grupo, né? Eu digo que eu, como diretor de teatro, faço uma das coisas que eu mais amo na vida, que é estudar gente. Eu adoro estudar pessoas. E cada personagem tem uma característica, tem uma relação, tem um histórico que muitas vezes é refletido em todo mundo que está assistindo na plateia. Né? Você fez uma introdução dos educadores, né, das referências que você tem, Marco, no início. Eu queria acrescentar, eu tenho as mesmas referências que você, eu queria acrescentar mais 2 pessoas, pode? Eu queria acrescentar um dos maiores professores que eu acredito que foi da história do cristianismo, que é Paulo de Tarso. Né? Ele foi o maior evangelizador da história que nós tivemos. O cara era um gênio, ele estudado, falava diversas línguas, decidiu pegar... Peraí, não vamos falar para Jerusalém mais, vamos falar para outros lugares. E aí ele levou a mensagem do Cristo para gente que não falava idioma dele, para gente que nunca tinha visto falar de Cristo. Então esse cara, ele teve que chegar numa aldeia, né? Tentar se comunicar com essas pessoas e ainda passar a mensagem de amor. Quer evangelizador mais forte que esse? Né? Fazer essas viagens, tal. Então eu tenho muita referência de Paulo de Tarso. Para mim é um cara que quando eu desencanar eu vou falar assim, deixa eu só passar ali, dar um oi para ele e aí depois eu vou para a missão, porque eu acho que esse cara ensina muito a gente, né? Ele deixou para a gente um legado das epístolas, das cartas, que até hoje a gente tenta entender e implementar sobre o amor, né? Sobre o compreender em sociedade, os mesmos conflitos que tinham 4, 10 anos depois de Cristo, a gente ainda vive nas casas espíritas, nos nossos núcleos espíritas. Então, eu acho que quando eu trago o Paulo de Tarso em cena, eu também uso a arte como evangelizadora daquele momento, né? E como você, muitas pessoas se espelham e se encorajam a fazer, a tomar iniciativas que elas estavam ali reprimidas. Eu acredito que, assim, existem pessoas que se comunicam mais fácil e outras se comunicam mais difícil. Todas se comunicam. Agora, a forma como você vai se comunicar, se é através de uma pintura, se é através de uma fala, de uma escrita, de uma dança, né? Eu fui bailarino clássico durante 15 anos, gente. Estudei balé clássico no Teatro Municipal aqui de São Paulo. Então, minha primeira experiência foi o balé. Se eu não tivesse que contar uma história sem dizer uma só palavra, né?
expressar um amor sem dizer uma palavra, em gestos, né, em passos de dança. Ou seja, eu tenho hoje como professor, né, eu tenho um módulo que é comunicar é preciso. Por quê? É justamente isso que a gente precisa, né? Entender a comunicação. E a arte é a que mais sensibiliza as pessoas. Todas as minhas aulas eu uso algum artifício de teatro, de dança, de canto. A gente abriu com uma oração musical. Então, eu acho que aproximar vocês, né, da arte e ser o canal para os alunos, eu acho que é a melhor experiência que vai ser na vida deles, vai ser marcante. Eu acho que todo mundo tem na vida um espetáculo, uma música, um filme, um lugar que fez a diferença. E até ali, ó, ali por trás tem uma arte, um artista desenhando esse momento junto com você. Eu digo que a gente tem uma trilha sonora, que maravilha, né? Que maravilha. A gente tem uma trilha sonora. Só um comentário rapidinho sobre o Paulo de Tarso. Ô, Marcos, sobre Paulo de Tarso. Marcos, só um minutinho. O Alan falou aí em dança, em balé. Teve alguém aqui do nosso grupo que brilhou os olhos, ficou assim, ó, né? A nossa querida Irandê, ela é uma das nossas pioneiras, né, da dança espírita do nosso Rio Grande do Norte. Fala um pouquinho, Irandê, sobre essa dança espírita e em especial no Rio Grande do Norte. Vai me fazer chorar. Então, Alan, em 2010 a espiritualidade começou, né? Tem que colocar a dança, tem que trazer a dança. Eu dizia, eu não sou de dança, eu não sei como eu vou fazer isso, eu não tenho a mínima ideia. E eu estava como evangelizadora de juventude. E aí eu falei, e aí eu comecei a ter sonhos, onde eu via muitas atividades artísticas acontecendo. E eu me escondia, Alain, eu me escondia atrás de um pilar, assim, de uma coluna, porque eu estava tão envergonhada que eu não sabia o que fazer. E eles diziam, você vai ter que fazer, é preciso fazer. Até que eu cheguei para esse grupo em 2010 e falei, gente, vocês precisam apresentar alguma coisa em dança. A espiritualidade quer, eu não sei o que, tá? E assim, detalhe, a comunidade é uma comunidade que é uma comunidade bem violenta, o nível de prostituição é altíssimo, assim, o que elas entendiam enquanto arte, enquanto dança, era uma coisa que eu nem sei direito o que era, tudo junto e misturado, né? E eu também nem sabia o que dizer, e aí eu só sei que elas me pediram 3 músicas, e eu dei essas músicas, e elas fizeram uma coreografia, apresentaram, e eu fiquei... E quando foi em 2011, a espiritualidade começou de novo. Tem que abrir um grupo de dança. E eu dizia, eu não vou abrir, que eu não sei o que vou fazer. Vai, não vai. E eu tive que obedecer em 2011, em abril de 2011. Eu levei a proposta novamente para o grupo aceitou. E resultado, esse grupo Espírita de Dança, Arte e Paz, ele funciona até hoje, né? E hoje está com a filha de Sandra Borba, Lídia, né, que eu acho que todos vocês conhecem, Sandrinha, e ela está na nossa casa, ela tem formação em dança, inclusive ela está, acho que com um doutorado em dança na UFRN, espírita de berço, né, então ela tem levado uma contribuição muito grande, porque logo em seguida também a espiritualidade foi me mostrando o movimento de dança, o movimento nacional de dança. Existe um movimento nacional de dança extremamente organizado, né, sério, onde as pessoas estudam profundamente a doutrina espírita e levam esse movimento com o amor, com a energia, com a mensagem que o Cristo precisa. Então, ouvir você falar, né, da comunicação através do movimento, através do corpo, é algo que me emociona realmente muito, muito. Oi, Irandê, olha o Paulo de Tarso falando de novo. Entra em Damasco e lá te será dito o que fazer, entendeu? Sim. Aparece o desafio, entra, vai para Damasco e lá você vai ver o que vai acontecer. Ou confia, né, Alan? Tem que confiar, meu filho. E olha, estamos aqui, eu, Elidon e Edicleia, somos 3 evangelizadores que levantamos a bandeira da arte. O Elidon também aí
é também criador, fundador de um grupo, esse grupo Hawari, um grupo de canto. Ele participa, ele fundou, ele incentiva esses jovens a participarem, e Edicleia do mesmo jeito. Então, estamos aqui evangelizadores e arte, de coração, de mente, de ação, de tudo. Perfeito. E só para vocês terem uma ideia, a importância da arte dentro do movimento espírita brasileiro, que nós temos a Abrarte, né? Que, inclusive, a sua semente foi aqui na Bahia, dentro da Federação Espírita do Estado da Bahia, com Ney Wendel, hoje no Canadá, e Edmundo, que hoje mora no Paraná, aposentado, cuidando só da arte. Que privilégio. Edmundo, Denise e Lucena, né, que é a esposa dele. Exatamente. E aqui bailarina. De vocês, nós temos Guana, em Teresina, que hoje está à frente da diretoria também, né? Então nós temos um potencial muito grande. E quando o Alan falou de Paulo de Tarso, eu também tenho admiração, eu tenho um estudo sobre ele bem interessante. E uma coisa que me chama a atenção neste Paulo de Tarso é porque ele sempre foi fiel ao que eu acreditava. E ele acreditava, tanto foi fiel, acreditava, que na sua epístola aos Coríntios ele fala, se não tiver amor, nada serei. E ele teve um papel importante. Ele atuou com um jovem, ele formou um jovem, ele deixou uma semente, o jovem Timóteo. Então ele trabalhou com o jovem. É a grande semente de Paulo Tarso, é Timóteo. Então ele foi capaz de deixar a semente e levar adiante. Ele preso, tanto que a última carta dele a Timóteo, ele diz que o maior aprendizado da vida dele foi todo esse sacrifício que ele fez em prol da Boa Nova. Então, foi a maior escola que ele teve, foi o maior aprendizado que ele teve. E acho que se a gente fosse brincar com você de imagem-ação, eu perderia facilmente. Facilmente nessa brincadeira. Nós temos 3 perguntas aqui que são bem interessantes. Uma que Kardec falou sobre a evangelização de crianças e dos jovens. Não vi nada nos livros da codificação. Júnior de Parnamirim. A gente precisa lembrar que na codificação, a primeira definição que Kardec dá sobre o espiritismo, que é uma doutrina eminentemente educativa. E ele fala da educação dos caracteres. E que aí ele fala, trata da infância e trata do adolescente. Ele fala da educação moral que tem que ser trazida pelos pais, a missão dos pais diante das suas crianças e adolescentes. Então, tudo isso é evangelização. É o evangelho e a boa nova trazida como base, como subsídio. Em outra passagem do evangelho que Jesus fala da casa apoiada na areia ou nas pedras. Ele propõe que a casa seja erguida sobre as pedras, que é esse fortalecimento. Se nós tivermos uma criança evangelizada, nós teremos um adulto homem de bem. E aí já seguindo a sequência de qual é o objetivo da evangelização espírita da criança. Primeiro, nós, enquanto evangelizadores espíritas, nós estamos aqui para formar espíritas, se formar homens de bem. A escolha de tornar-se espírita é o quanto nós estaremos tão estimulados e exemplificando a doutrina espírita dentro de nós, que isso sim, o nosso exemplo vai torná-los espíritas mais à frente. Então, e o objetivo da evangelização, como consta da literatura, é que esse evangelizando possa integrar-se consigo mesmo, a relação intrapessoal, com o próximo, a relação interpessoal, e com Deus, que é a relação transcendente. Quando a gente consegue atingir esses 3 patamares, 3 eixos, que ele conseguir integrar-se consigo mesmo, com o próximo e com Deus, a gente percebe um ser evangelizado, e aí a gente descobre o homem de bem, e o homem à busca da perfeição. Seja perfeito, como perfeito é vosso Pai. E a outra é, qual o efeito da evangelização na criança? Cristina Candelária. A gente que já citou aqui, a gente pode ver o exemplo de Elidon, o próprio exemplo dos outros aqui participantes, que você chegou com 19 anos, mas a sua memória já estava antes predestinada. Para você não deve ter sido difícil encontrar a evangelização e se conectar a ela de uma forma muito simples. Então já estava escrito na estrela, isso é até nome de filme, de livro, né? Mas já estava escrito. Então o efeito de um ser evangelizado é um homem maduro, equilibrado. Na minha época de evangelizando, a gente teve um encontro uma vez com o Edivaldo Franco, e a gente perguntava a ele por que naquela época, bom, eu estou com 57 anos, então isso já tem um tempinho, né? A gente perguntava a ele o que seria
por que as casas espíritas não valorizavam, naquela época, a evangelização? Isso já mudou muito, muito, graças a Deus. Mas por que não valorizavam? Ele disse assim, faz o seguinte, vocês tenham paciência, vocês são jovens, fiquem tranquilos, porque esses vão desencarnar e aí vocês assumem o lugar deles. E não é isso que a gente tem visto? A nossa coordenadora hoje, regional da área de juventude no Nordeste, Maiara da Paraíba, é uma jovem. E é fundamental a gente perceber como a gente tem aberto esses espaços, que a gente chama espaços do protagonismo infanto-juvenil, né? Não mais tratamos hoje na formação de evangelizadores só o protagonismo juvenil, mas nós já vemos a criança tendo acesso a essa participação, a esse acesso à casa espírita, ele tornar-se um partícipe, um trabalhador da casa espírita desde criança. É você levar a voz dessa criança antes de uma doutrinária, ou até uma doutrinária. Já pensou que maravilha, uma doutrinária toda interpretada por crianças e jovens, através da música, através do teatro, através de uma palestra também, você conseguir fazer um sarau, de repente, unificando a arte e o conhecimento doutrinário dessas crianças e desses jovens. Então, o efeito da evangelização na criança é o homem de bem. E eu não tenho dúvida, pode ser que não apareça para nós neste momento. E aí tem um caso que para mim me emociona muito, quanto evangelizador. Nós evangelizávamos num centro espírita, numa comunidade difícil como você aí, Irandê, aonde que na época tinha uma gangue liderada por um jovem. E esse jovem tinha sido evangelizando nós quando criança. E aquela tristeza bate nesse momento que você vê que o primeiro pensamento é não deu certo. Esse jovem veio a desencarnar com 17 anos de idade, num confronto com a polícia, e muitos anos depois, eu tive um retorno de uma participante dessa casa espírita, já estava em outras atividades, ela fez questão de me informar o seguinte, que numa reunião mediúnica, esse espírito desse jovem tinha se comunicado. Ele dizia que estava sofrendo muito, ainda muito, depois de muito tempo, mas que estava sofrendo muito menos do que poderia, graças à evangelização. Eu não digo que foi eu o evangelizador, mas o grupo evangelizador. Foi a semente plantada naquela casa espírita, aquela energia, aquela egrégora, que fez ele guardar a semente. E no futuro próximo, desabrochou. Então, tudo que a gente planta para nós evangelizando pode não florescer agora. Mas, diferente da parábola do semeador, todo terreno é fértil. Evangelizar é sempre em terreno fértil. Pode não florescer no nosso tempo, mas para a espiritualidade florescerá sempre. Porque o homem de bem já está garantido. Quando? A gente não sabe. Então, é essa a resposta que a gente tem para... Se vocês quiserem comentar até sobre essas 3 perguntas, né? Posso comentar, fazer um adendo, Marco, que eu achei que é fundamental? Você citou Kardec novamente, né? E eu acho que é bom a gente lembrar que Kardec, ele era professor, né? Professor Rivail Denizar, ele era um dos maiores nomes da educação na França, né? Onde aplicava as metodologias de Pestalozzi, que revolucionou a educação do século XIX, né? Em função de um processo educacional humanizado, ou seja, liberdade para os alunos nas escolhas e as consequências do aprendizado. Então, eu acho que é lembrar, né? A gente falar de Kardec, falar de evangelizar... antes desse cristianismo aparecer, para o Kardec, a gente tinha ali visto que ele já sabia dos processos humanitários que o mundo precisava. E que o Espiritismo veio justificar, veio reforçar uma ideia que ele queria, que era da continuidade da educação para as pessoas, pós-morte também, né? Pós-morte, sabendo que a evolução do ser humano continua, né? Ele não termina nessa vida. Então, Kardec, acho que foi... Lembrando, que é bom a gente lembrar, né? Que Kardec era pouco religioso, né? Ele era um cristão distante, né? Digamos assim, mas ele era um espiritualista e tinha convicções de Pestalozzi na transformação e liberdade do ser humano. Aí, é claro, vem os espíritos e dá mais uma oportunidade para ele de continuar evangelizando, né? Continuar espalhando a educação até para aqueles que já morreram, gente. Olha que genial isso, né? E uma coisa interessante na doutrina espírita, não sei para quem é professor, eu não estou professor nessa existência. Tenho educação como princípio de estudo, minha formação é de publicidade,
de marketing, mas tem uma educação, a gente lembrar dos pilares para a educação do século XXI. O aprender a ser, a conhecer, conviver e aprender ser, conhecer, conviver, esqueci de um. Mas a gente percebe o quanto a doutrina espírita já, dentro da sua qualificação, já trazia isso, principalmente a questão do ser e conviver. O que é que nós somos? Espíritos. Imortais. Aprendizado constante. E o que levamos dessa existência? Todas as melhores características e todas as virtudes. Porque o que não for virtude, a gente está burilando e deixando para trás, aprendendo com ela e seguindo à frente. Isso é um método educativo essencial. Então, a doutrina espírita ela é educativa, e se ela é educativa, ela fala claramente a evangelização espírita infanto-juvenil. É contigo, Elidon. Deixa eu falar uma coisa rapidinho aí que eu esqueci de agradecer um companheiro de jornada, Zenilton Pena, que está aí nos assistindo. E que bom ter você conosco, Zenilton. Eu ia falar e acabava esquecendo, mas que bom que você está com a gente. Mandou um abraço para você todo especial, viu? Pelo que eu estou vendo aqui, o Maquito. Quando fala Maquito, é um abraço especial, bem íntimo, né? Bem íntimo. A semente plantada, ela não tem mais como ela não florescer, né? Evangelizar é um desafio de urgência. Então, por tudo que vocês já falaram aí, nós estamos observando essa necessidade de nós lançarmos a semente. E como nós temos em uma das bases da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma, não tem pressa. Por que pressa? Nosso trabalho é de lançar a semente, somente. Colher, já não é mais. Temos que lançar sem medo de acertar. Sem medo mais ainda de errar. A colheita, a sementeira é nossa, mas que a colheita é do pai, né? Quem colhe é o pai. Não temos para que nos preocupar. Então, nós precisamos, já que estamos lembrando Paulo de Tarso, né? E Paulo é esse homem que estava sempre eufórico, o fogo de Paulo de Tarso, né? Sempre eufórico, sempre. Mas foram os jovens, não só Timóteo, como Tito também, né? Que chegou perto na hora que ele estava precisando, na hora que ele estava um pouco cabisbaixo, né? Depois que ele tinha sido retirado da praça após sofrer uma agressão física, e foram aqueles jovens que chegaram para ele e deram aquele ânimo para ele seguir em frente, né? Então nós precisamos disso, e nós não temos dúvida que a criança evangelizada, esse homem de bem que foi germinado lá, que foi lançado lá na frente, não vamos nos preocupar, ele vai também ser mais um trabalhador de Jesus, porque nós somos os vasos escolhidos, né? Não temos dúvida disso. Tem uma pergunta aqui. Lembremos mais uma vez de Paulo, ele é o meu vaso escolhido. Vai lá. Pois é, gente. Vai lá. Tem uma pergunta aqui que acho que vale para vocês três aí, mas só uma lembrança também que nós tivemos no apostolado do Cristo, João, né? Que era jovem. Mas agora eu queria que, se Tavares pudesse colocar, uma pergunta que vai diretamente a vocês. Quais os métodos que cada um de vocês usa para cada setor da cidade, já que são áreas diferentes aqui de Natal? Sérgio de Piuí. Eu passo aí para vocês duas, primeiro essas mulheres maravilhosas e belas para falar. Bem, se for com relação a esse momento, né, que a gente está vivendo, na nossa regional, na Cresul, as casas elas estão funcionando usando essas plataformas, o Team Link, o Google Meet, o próprio WhatsApp, ou alguns que, por exemplo, a nossa casa lá, o NEP, como temos uma participação de frequentadores que eles não têm, alguns não têm acesso nem ao WhatsApp, nós estamos fazendo o seguinte, estamos indo de quinzenalmente, que concilia no dia que a gente faz o repasse das cestas básicas para a comunidade, a gente vai para levar uma palavra do Evangelho e fazer aquele contato. E aí o que é que a gente fez com a evangelização? Nós criamos umas bolsinhas padronizadas
Essas bolsas no material feito lona, similar à lona, e ela vai e vem naquele contato de formação de vínculo com essas crianças. Nós montamos um kit escola, colocamos borrachinha, cola, tesoura, papel, tudo para que eles possam manusear, e as evangelizadoras vão fazer essa vinculação para que os laços eles se fortaleçam. E as outras casas que nós temos na nossa regional, elas estão se mantendo, aquelas que continuaram, né? Porque nem todas estão, mas aquelas que continuaram estão fazendo pelo WhatsApp ou por essas plataformas, fazendo de uma forma assim, sem separar os grupos, unindo todos, e aí a gente usa muito a questão da arte, né, da contação de história, principalmente, que é uma forma lúdica, remetendo ao que Jesus fazia através das parábolas, que é uma riqueza fantástica, porque a história, ela chega para todos, o teatro chega para todos, a música chega para todos, a dança chega para todos, né? Então, a arte é tudo, 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 tudo na vida da gente, porque nós somos arte, né? E é isso, a gente tem usado dessa forma para fazer esse intercâmbio até passar esse nevoeiro, que nem sabe direito em que momento ele vai passar, mas estamos confiantes porque Jesus está no leme. Então, estamos nos apoiando mutuamente, estamos fazendo encontros como nós tivemos o nosso Entresul, que é o encontro de trabalhadores da Cresul, que é a nossa regional, e os subcoordenadores de área, assim como o da infância e da juventude, né, da área da infância e da juventude, estão dando todo o suporte. Nós criamos também agora, junto com a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, uma página no Instagram, onde eles estão também publicando projetos, trabalhos, passando mensagens. Tivemos a nossa Congerne, né, gente, que foi toda virtual, os jovens tiveram uma participação incrível, com fotos, com música, foi muita agitação, muito movimento, né, Eldon? Muito hauari, muita energia boa, porque o jovem, a criança, eles fazem uma explosão de energia dentro dos ambientes onde eles chegam, né? O que seria de nós sem a criança e o jovem, né? A gente se alimenta dessas energias, se a gente permitir que eles ocupem esses espaços. Gente, a minha neta de 5 anos falou para mim assim, vovó, você sabe qual é a minha missão? Eu falei, qual é, meu amor? Ela disse, trazer alegria para todos, sabe? Eu digo, que bom, meu amor. E Alan é artista pura. Vovó, vamos fazer uma live, que eu vou contar a história. Pegou o livro daquele kit do Evangelho de Luiz Rivas, sobre perispírito, e foi contar, viu, Marquito? Foi contar a história, mostrando as gravuras e tudo. Então, esses são os espíritos que nós estamos aí, nessa relação com eles, né? De lançar essas sementes, e muitos deles já vêm com todo esse preparo, e é como o Eldon diz, eles nos ensinam muito mais do que a gente imagina que está levando alguma coisa para eles. Então, eu acho que foi o Sérgio, né, que perguntou, não me recordo se foi Sérgio esse nome, mas enfim, nós estamos fazendo tudo que podemos com o que temos, né? A gente só faz o que pode, então estamos fazendo o máximo que podemos com o que temos em mãos. Mas parar não pode. Assim como o Irandê falou, a gente está muito parecido, né? Independente da região, a gente está com atividades muito parecidas. A gente na Crenorte, como o pessoal, a gente tem muita dificuldade, o pessoal está com bastante dificuldade de continuar esse trabalho remoto, atividade remota, junto com... Não é uma grande maioria das nossas casas, porque também nós temos nossas casas, a maioria delas são em regiões de vulneração muito grande, né? Assim como é a casa que de Irandê. E aí a gente ainda tem esse contraponto. A casa que eu trabalho hoje é num lugar muito
uma vulneração muito alta. E aí, no início da pandemia, eu entrei em contato, nós entramos em contato com as famílias e a gente não conseguiu desses contatos. Todo ano a gente faz a matrícula e pega os contatos, mas no final do ano, quando a gente vai contar se aqueles contatos que ainda existem, tem 2 ou 3, né? E mesmo assim tem sido muito complicado. Então, a gente vai mandando algumas atividades que a gente elabora por telefone, por Facebook, mas muito pouco. Mas fora do momento da pandemia, né, eu vou complementar um pouquinho do que Irandê falou. Cada casa e cada regional tem a sua particularidade, né? Quando a gente vê nos documentos novos, nós temos diretrizes parecidas, né? Temos um ponto de partida, porém a gente vai adaptando para a nossa realidade, né? Tem crianças tem lugares que eu já evangelizei que crianças com 8 anos já eu podia fazer atividade escrita, propor, né, atividade escrita, alguma coisa mais elaborada, porém já teve lugares que eu estive que não adiantava muito, não. Tinha que fazer atividades mais lúdicas, e a gente que não é da área da educação, né, minha formação, eu estou finalizando ela na área da psicologia, mas aí a gente tem o apoio dos amigos da pedagogia, né, nas formações que a gente vai aprendendo, vai tendo ideias, né, a gente vai nas rodas de conversas, né. Um recurso que está sendo muito usado hoje em dia são as brincadeiras, né? O brincar, ele está sendo muito usado para lidar com a evangelização e as tecnologias com a evangelização infantil e as tecnologias com os jovens, né? Agora tem, como o Irandê falou, a gente está com o Instagram e eu achei engraçado porque eu não sabia que o Instagram está em todos os estados, né? São páginas, o Sou Juventude Espírita é de todos os estados. Aí eu saí curtindo todos os estados. O meu Instagram agora é só Juventude Espírita. E aí é muito engraçado e eu fico muito feliz de ver como é que eles estão indo, porque eu sei que são preparados por jovens, né? O trabalho é feito com os jovens e os evangelizadores, mas eles têm tido uma atividade que chega a quem não é espírita. Eu vou compartilhando as coisas e tem muita gente que vai me dando feedback nos comentários, vai mandando mensagem box dizendo que não é espírita, mas que está gostando muito de conhecer a doutrina espírita com pessoas tão jovens, né? E aí a gente tem várias formas, assim, o ideal é a gente conhecer quem é o nosso público, conhecer a realidade do território que a gente está, né, as realidades histórico-socioculturais daquela comunidade, para assim a gente adaptar esse trabalho. Eu tenho uma dica de uma ferramenta tecnológica bem inovadora para vocês usarem na evangelização infanto-juvenil nesse momento de pandemia. Carta. Vocês conhecem? Então, já que a gente não pode ir a cada dessas pessoas, manda carta, gente. Vou passar para você, mas tem uma pergunta aí para responder depois. Pode falar. Eu vou ser rápido, porque essa pergunta aí eu achei muito, muito importante. Eu quero que você responda com muito carinho ela para nós. Bom, a Crenatal, ela também, pela pandemia, nós estamos mais reduzidos. Mas o jovem que estiver interessado, no Instagram ele tem o Sou Jovem Espírita RN. Ele pode entrar lá, Sou Jovem Espírita RN, que ele vai encontrar o Instagram da Juventude Espírita do Rio Grande do Norte. E ele pode entrar também, no caso da Crenatal, tem Juventude Crenatal. É um Instagram que nós iniciamos esse mês agora, foi iniciado agora, recentemente, onde nós damos os informes na área de arte, na área de evangelização das casas que fazem parte da Crenatal. Eles estão concentrados na Juventude Crenatal. E a Juventude Espírita do Rio Grande do Norte, ela está dentro do trabalho da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que é Sou Jovem Espírita RN.
Então lá ele encontra. Na questão de como nós trabalhamos com o jovem, nós temos direcionado para algumas casas espíritas as lives que o Hawari faz todo sábado, de 4 às 4h40, 4h45, tem uma live, onde há um trabalho de evangelização nessa live, onde o jovem faz parte, e também a arte espírita, direcionada para a juventude Hawari, que tem aos domingos, eles se reúnem online para fazer o estudo da arte, teatro e música, para que eles possam assim, dar continuidade dessa pandemia. Mas é importante para o jovem, se assim estiver necessitando de um feedback com a juventude espírita, entrar no Instagram lá, Sou Jovem Espírita, né? RN, que ele vai encontrar lá muita novidade boa, porque o Instagram está com muita coisa boa, muita informação, e lá ele vai encontrar um feedback para ele poder trabalhar, para ele poder se comunicar com a gente. Ele vai chegar na gente com certeza, não tenha dúvida disso. Agora é com você, Marcos. Passe para nós essas informações dessa pergunta aí, por favor. A pergunta de Jonas de Açu. Eu acho que deve ser alguma localidade. Eu não tenho intimidade com as terminologias, os nomes dos lugares aí, né? Mas imagina, a pergunta é: quais as novidades que a FEB tem em relação à evangelização para esse ano? E também, você acha que esse estudo via internet vai continuar e contribuir para mais divulgação da evangelização? Eu vou começar pelo estudo à distância. Nós já estamos no 3º ano desse estudo à distância, e só para vocês terem uma ideia, nesse semestre agora, nós lançamos uma novidade para a plataforma, que é o EAD sem tutoria. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje, na plataforma com tutoria, 600 evangelizadores de infância e 440 evangelizadores de juventude na plataforma. Com tutoria. Sem tutoria, a gente tem quase 900 de infância e 500 de juventude. Então, a ideia é manter essa plataforma e ela tem respondido, a gente tem tido um retorno muito bom. Outra é que vem surpresas em 2021. Provavelmente, nós vamos ter mais 2 cursos sendo implantados. Um eu já posso delinear mais ou menos, que já é um projeto que vem sendo discutido já nas regionais, que é a formação sobre inclusão. Isso provavelmente em 2021 está sendo o grupo pensante nesse processo já está afinando as coisas. Então, provavelmente em 2021 a gente já deve lançar na plataforma a gente está discutindo o formato, se vai ser um EAD, se vai ser um webinário, mas provavelmente em 2021 a gente já vai ter essa formação sobre inclusão. E nós temos gente da área de neurociência, neuropsicologia, temos educadores específicos nessa área de inclusão dentro dos seus estados, e aí a gente tem Pernambuco, Roraima, Rio Grande do Sul, tem uma miscelânea de estados, é o Brasil pensando. E o outro eu vou deixar um pouquinho de pulga atrás da orelha, porque a gente já está pensando, a gente está planejando ainda. Então, se preparem que 2021 vem cheio de coisas, vem cheio de surpresas para acolher aos evangelizadores. E para os evangelizandos, nós continuamos na página do Digi, da FEB, que tem aquela página que tem o evangelizador e o evangelizando. Na página do evangelizando, nós temos uma imensidão de coisas, como a Turma da Paz para as crianças, como até o próprio link do Sou Jovem Espírita. Para o evangelizador, a gente tem o download de algumas obras, de algumas atividades que estão disponíveis para o evangelizador. Não quer dizer que ele vai baixar aquele material e vá agir exatamente como está o material. Aquilo é um norte para que ele possa adaptar, para aquele que está sem nada, ele tem uma referência para ir criar a sua própria. Então, tem muita coisa. Acho que a FEB atende muito esse perfil, tanto não sei se vocês já participaram das regionais Nordeste, e a gente percebe o quanto de novidade, mas não é novidade. O processo da FEB não é de cima para baixo, ele é horizontal. Ele atende às demandas, e aí, como Ed Cléia falou, ele atende às demandas das regionais. Então, a gente tem diferenças nas formações no Nordeste, nas formações no Sul, no Centro, no Norte. A gente tem particularidades, a gente tem uma identidade para cada região dessas.
Então, quando a gente atende no EAD, por exemplo, as salas são normalmente 40 pessoas. Na infância, são 15 salas. A gente atende 40 pessoas com a maior diversidade. Mas aí os tutores, em média, 2 tutores, algumas salas têm 3, eles buscam entender a realidade daquele cursista na sua vivência no estado onde ele participa. Então, ele tem um perfil que ele constrói, onde ele apresenta o perfil dele, e o tutor, ele vai olhar esse perfil e vai acompanhando pelo grupo do WhatsApp, que também tem a plataforma, e tem um grupo do WhatsApp de cada turma para tornar uma coisa mais próxima. E neste EAD desse semestre, nós vamos ter uma coisa que vai ser interessante, que é diferente. Se algum de vocês já fizeram o curso para EAD, vocês não tiveram oportunidade. Nós vamos ter 3 encontros virtuais, através da plataforma do YouTube, um na abertura, um antes de entrar nas questões das qualidades e um antes de trabalharmos planos de ação. E cada grupo, cada turma dessas, através dos seus tutores, vai ter um espaço, vai ter um link no Google Meet para fazer reuniões com os cursistas todos sobre algum momento. A gente vai ter a primeira, onde o tutor vai se apresentar para a turma, e depois, quantas forem necessárias, a gente vai ter um login, uma senha para o tutor, para ele realizar esses encontros com os seus grupos específicos. Então, cada vez mais a interação e o conhecimento da realidade do cursista, onde ele está. Então, tem muita coisa boa vindo por aí pela frente. Eu acho que o nosso horário é 8h30, e Tavares já botou aqui que ele entra daqui a 4 minutinhos. Vou falar. Já estou aqui, amigo. Quando você fala, já cheguei. E o programa foi bom. Eu me ausentei, o programa ficou maravilhoso. Ficou divino, lindo e maravilhoso, como diz um amigo meu. Que coisa fantástica. Eu vou fazer agora assim toda vez. Mas podem continuar. Eu só quero fazer depois a divulgação da rádio. Mas fique à vontade, Marquito. Comanda aí junto com o Elidon. Não, eu queria, já que agradecer, né, esse espaço. E cada vez que a gente valoriza a evangelização espírita infanto-juvenil, a gente acende a luz nas mentes das crianças, dos jovens e dos evangelizadores, e, acima de tudo, nos grupos familiares, que a gente não tratou hoje nesse bate-papo, mas que é importante a gente entender que a ação evangelizadora, ela não funciona sem a família junto. E esse momento de pandemia, de quarentena, tem sido uma experiência muito rica. Eu fiz uma atividade com um grupo de crianças em Santo André, São Paulo, através da plataforma. E o mais interessante foi que eu tive uma reunião antes com os pais, para no dia acontecer a evangelização. E o quanto eles estão juntos, o quanto eles estão afinados com o processo. O quanto eles estão felizes em participar ao mesmo tempo que as crianças da atividade. Então, isso reforça a importância das nossas casas espíritas em ter os grupos de família associados à evangelização. Então, a minha despedida dessa noite de hoje é pedir que as casas espíritas entendam a importância de unirmos a criança, o jovem, o evangelizador, a casa espírita, nesse semear de girassóis, nesse semear que vai frutificar em breve. Então, é com o coração muito alegre e feliz de poder ter participado e ter conhecido um pouco mais do movimento espírita do Rio Grande do Norte, através de vocês 3, que a gente vê que a gente está junto. O que a gente faz é muito parecido. Então, é sinal que nós estamos em sintonia. E em sintonia com Cristo e com Kardec. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, querido Marcos, em nome da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, né? Nós agradecemos do coração esse momento que nós tivemos aqui. Estamos representando a Casa Mata. Somos apenas aqui nós três CREs, né? Mas tem todo um trabalho de subdivisão, trabalhadores maravilhosos que a gente conhece aí, né? E a nossa querida Sandra Borba aí na frente, com aquele vigor que ela tem. A nossa coordenadora do AIGE do Rio Grande do Norte é a nossa querida Cláudia Farache, né? Que sempre está conosco aí, a esposa do nosso irmão Éden Lemos. Então, ela é a nossa coordenadora e nós somos os subcoordenadores.
A nossa querida Sandra Borba já é uma trabalhadora de nível nacional e internacional. Mas o trabalho da evangelização é isso mesmo. Eu gostei de você falar sobre a família, a importância da família, dando toda uma base para a evangelização, para que o evangelizador possa ali encontrar essa base, para quando o jovem estiver em casa, ele tenha esse feedback com os pais, né? E idem também as crianças. E não esquecer jamais que quando a gente consegue unir essa experiência, graças a Deus, nós já temos lá no céu de Centro Espírita Luz Divina, onde a Juventude Espírita Hauari faz parte. Nós temos um trabalho de infância, juventude, certo? Família, e temos também o trabalho de ESD, o ESD da juventude, certo? Quando o jovem completa alguns anos a mais, ele entra no ESD, que é o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, dentro da própria juventude. E lá ele se forma para ser um trabalhador do movimento espírita, tá certo? E essa família que você falou com tanta propriedade aí, a experiência, ela para nós é riquíssima, porque ela vem, conhece o trabalho, ela vê essa responsabilidade que é da evangelização e ela dá essa continuidade no lar, trabalhando a paciência, a indulgência, a benevolência, né? O BIP 886. Tá certo? Então, eu quero agradecer de coração esse momento. Para mim foi um momento muito rico, cheio de troca de fluidos maravilhosos, e que os nossos irmãos que estão aí nos ouvindo possam também dizer as mesmas palavras que nós estamos falando, ok? Vamos passar para os nossos irmãos aí, dar continuidade. Eu gostaria também de agradecer o convite, principalmente de estar ao lado de conhecer Marquito relativamente de perto, né? Eu estive também lá no Encontro Nacional e eu achei, quando você falou lá das ideias que hoje já estão concretizadas, eu achei fantástico na época. E conhecer a Alain, né, também com esse trabalho muito bacana do teatro. Também faço parte, como Eldon e Irandê comentaram, faço parte de um grupo de teatro espírita, o Grupo Laços. Gosto de me mexer um pouquinho na arte também, né? E também tá ao lado de Irandê e Eldon, que tiveram comigo assim, desde o comecinho. Assim. E Tavares também, né? Tavares e a família inteira. Hoje eu tenho a gratidão de eu costumo dizer que é minha parceira gêmea de evangelização, a Elizabeth, filha de Tavares, onde eu estou, ela está, e divide há muitos anos comigo essa atividade, tanto na Casa Espírita como no Movimento Espírita, e é uma família maravilhosa. E agradecer mais uma vez a oportunidade, né? A gente está aqui não para nos servir, né, mas para servir ao Cristo, né, e levar o Evangelho, e de levar o Evangelho, como Jesus disse, e eu levei bem ao pé da letra, busco levar ao pé da letra essa máxima que ele diz. Muito obrigada. Nosso irmão Alain, fala aí para nós, meu querido. Bom, estou muito grato por estar um pouquinho aí no Nordeste, né? Aqui está um frio em São Paulo e receber esse calor humano de vocês. Quero convidar todo mundo, então, para assistir o espetáculo Sobre o Brilho do Espiritismo no dia 8 de agosto, sábado que vem, sem ser, né, hoje, o próximo sábado, às 17 horas, e é online, o mundo inteiro pode assistir, então é só adquirir o seu ingresso através da plataforma Simpla, tá bom? E a família toda assiste o acesso. E também no dia 12 de setembro, um clássico do Espiritismo, que é o Memórias de um Suicida. É muito importante essa obra para entendermos um pouquinho e evangelizarmos, porque essa obra ensina muito. Ivone Pereira deixou, junto com o Leon Denis, deixou um recado bem dado para a gente.
E eu sou muito grato, muito obrigado a todos aí, muito obrigado, Tavares, pelo convite, muito obrigado a vocês. Espero estar contando com vocês na plateia para a gente reencontrar. E, é claro, a gente pode bater um papo no final, depois do espetáculo. Muito obrigado mesmo. E estaremos produzindo mais obras aqui na quarentena, tá? Muito obrigado a todos. Não esqueçam, a arte é necessária para o trabalho de todos nós. Irandê, minha querida Irandê, é com você. Só agradecer esse momento de hoje, né? Muitos fluidos, como o Elidon diz, a gente sente essa vibração. Eu acho que falar de evangelização é essa nota amorosa que vibra dentro de nós. Então, agradecer a todos vocês e dizer que eu estou saindo daqui muito mais preenchida de amor, de alegria, de conhecimento, do que quando cheguei. Só gratidão. E gratidão principalmente a Tavares, esse grande amigo Tavares, né, que faz todo esse movimento, né, e que nos oportuniza essa roda de conversa em um momento tão delicado pelo qual todos nós estamos passando. E, Alan, eu vou estar lá, hein? Nos dois. Você falou bem, viu, Irandê? Tavares é esse incansável divulgador da doutrina espírita no movimento espírita, né? Está sempre aí conosco aí, trazendo essa mensagem. Eu queria uma palavrinha para Alan. Me perdoe, Alan, eu não concordo com você que a arte é necessária. Ela é essencial. Muito bem. Marquito, agora eu vou lhe chamar de Marquito. Eu sei que Marquito é para os últimos. Esse Marquito falou tudo agora, gente. Falou tudo. A arte, ela é essencial. Muito obrigado, Marco. Um abraço e, vamos cantar parabéns para você depois do espetáculo, no dia 12, tá? Vai ser um parabéns internacional. Meus amigos, muito obrigado. E aqui eu tenho algo para falar para vocês, ó. A dupla Sandra e Cláudia não é sertaneja, mas é evangelizadora, que é a nossa dupla aqui. Eu queria dizer algo que eu vi aí rapidinho passando, e eu admiro muito o trabalho de Mossoró, tá? Eu não posso deixar, eu não falei em Mossoró, meu querido Marquito, que é uma das maiores cidades, é a maior cidade, né, do nosso Rio Grande do Norte. Temos a capital e temos Mossoró. E lá, lá tem um trabalho riquíssimo de evangelização, inclusive de infância também, muito bonito. Eu sou admirador deles. E tem sempre, todo ano tem o EMEOP, né, que acontece lá em Mossoró. Então, eu não poderia deixar de falar. Eles me cobraram isso aí. Que coisa boa que vocês lembraram. Parabéns, tá bom? E aí é que tá. O trabalho lá é um trabalho dinâmico, muito rico, e traz sempre para nós aqui da capital novidades desse trabalho que eles têm lá de arte e de evangelização, tá ok? Então, parabéns aí para vocês. Temos Caicó também, que tem um trabalho, né? Açu, que fez a pergunta a você, é uma cidade também do interior do Rio Grande do Norte. Então, estão todos aí nos vendo aí com muito carinho, ok? Muito bem, Elido. Me dê agora, meu amigo Marquito, minha amiga Irandê, Dedicleia e Alan, falar um pouquinho aqui da programação da nossa rádio. E você falou em Mossoró, nós vamos ter Mossoró essa semana, meu amigo Elidon. Mas amanhã, tivemos o programa hoje com vocês, né, a evangelização infanto-juvenil, rumo com Jesus avante com o amor. Amanhã nós estaremos fazendo um programa também a partir das 19 horas, um programa especial. Nós estamos abrindo aqui um novo canal na nossa possibilidade de divulgação, não só do Espiritismo, mas também trazendo as outras doutrinas religiosas. E amanhã o nosso irmão Hamoud Taufik, ele é muçulmano, ele vai trazer aqui para a gente os ensinamentos do islamismo, né? Ele e a comunidade muçulmana aqui do Rio Grande do Norte. Depois nós teremos um programa com nossos irmãos do judaísmo, o nosso irmão do candomblé, o nosso pai Alexandre. Então, vamos também abrir para os evangélicos. Então, cada um vai ter a sua oportunidade de trazer aqui os ensinamentos que cada doutrina religiosa traz de consolo para a humanidade. Na segunda-feira, dia 3, a partir das 19 horas, nós teremos o nosso irmão Manuel Lopes, aqui do Armazém da Caridade, e ele vai falar sobre justamente a pandemia, porque veio, como surgiu e para que serve a tal da pandemia. Aí, na terça-feira, nós vamos para os Estados Unidos, para Boston, Massachusetts,
falar com o nosso irmão Flávio Zanetti, e ele vai trazer um tema muito interessante, perdoe mais e viva melhor, isso terça-feira às 19 horas. Na quarta-feira, aí sim, nós estaremos em Mossoró com o nosso irmão Sueldo Leite e uma turma boa de Mossoró, e o tema vai ser, nós somos espíritas? É uma pergunta, né? Na quinta-feira, volta o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que falou sexta-feira passada, sobre o primeiro livro do Chico, Parnaso de Além Túmulo, e essa quinta-feira ele vai falar sobre o segundo livro, Cartas de uma Morte. É uma série que o nosso irmão Soares está começando aqui conosco. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira, a nossa irmã Ionara Rocha, lá dos Estados Unidos, da Flórida, vai trazer aqui algo que elas fazem lá já há um bom tempo. Eu não sei se Marquito sabe, a Oficina dos Sentimentos. É um trabalho que eles fazem muito bonito ali na região da Flórida, nos Estados Unidos. Isso na sexta-feira. No sábado, o nosso irmão amigo Silvio Romero, de Recife, pernambucano roxo, vai vir aqui falar sobre uma frase de Jesus: minha paz eu vos dou, minha paz eu vos deixo, minha paz eu vos dou. E no domingo, fechando a programação da semana, o nosso irmão Mário Zanei, lá de São Paulo, ele também tem uma web rádio chamada Sementes da Boa Nova. Ele é do Centro Espírita Joana de Anjos de Ubatuba, São Paulo. Ele vai vir aqui falar sobre a divulgação espírita de internet, rádio, TV, live, aí tem reticência. Tudo isso aqui nessa semana. Além disso, nós temos todos os dias de manhã, a partir das 8 horas, segunda e sexta-feira, o nosso irmão Amadeu Ferreira, fazendo um programa às 8 horas da manhã, chamado Nos Domínios da Mediunidade. Segundas e sextas. Na terça-feira, nós fazemos um link com São Paulo, com o nosso irmão Décio Soares e sua equipe. Ele faz um programa aqui, Construindo Pontes para a Eternidade, 8 horas da manhã. E na quarta-feira, aqui de Natal, o nosso irmão Alexandre Santos e sua equipe faz um programa aqui conosco, Filosofia, Ciência e Moral. Então, essa é a nossa programação para essa semana. Espero que todos estejam aí podendo participar. Ligue, que o pessoal adora de participar, né? Então, aqui nós temos alguns e-mails do Marcos, né? A gente vai botar agora mesmo isso enquanto a gente tá. Aí me diga uma coisa, meu amigo Elidon. Sorteia aí, em nome do amor, aquele que vai fazer a prece final pensando em Nosso Senhor. Até rimar o e-mail, estou virando artista já. Liga o microfone. Eu vou dizer só a primeira letra. Pela primeira letra, aí vocês vão saber quem é, tá certo? Como nós já estamos muito íntimos aqui, todos nós, a primeira letra é Marquito. Essa suspeitava desde o princípio, como dizia um personagem. Mediunidade, você é espírita. Mas é uma gratidão poder, nesse momento de oração, eu peço que cada um sintonize com o Pai, sintonize com o Cristo que existe dentro de cada um de nós, como escolhidos pelo Pai para essa tarefa tão engrandecedora. Que possamos nos vincular àqueles espíritos que tratam da evangelização, que tratam fortemente Bezerra de Menezes, Meimei, nossa querida Cecília Rocha, o próprio Guilom Ribeiro, e tantos outros espíritos que nos trazem as mensagens florescendo a luz do Evangelho nas mentes e corações infantos juvenis. Que possamos seguir adiante na nossa tarefa, tendo amor no coração e a luz na mente. Abençoa a todos nós, nos fortalecendo nessa caminhada da semeadura no bem. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Então, se algum dos evangelizadores que estão nos ouvindo aí, nos vendo e ouvindo, se tiverem a oportunidade de ler uma mensagem maravilhosa de Cecília Rocha, por título Técnica e Sentimentos. É algo fora de série, para nos empolgar, nos deixar elétricos e fortalecidos, ok? Tavares, é com você, meu filho. Meu amigo, muito obrigado. Aí botamos agora Marcos, né? Quem quiser falar, o nosso irmão Alain. Então, qualquer coisa, meu amigo,
Terça-feira lá, aqui de novo com a gente. Marquito, fico lhe devendo essa, pago na próxima encarnação, quando voltar para ser evangelizado por você, porque o débito é grande, né? E vamos ver se ele faz esses programas mais. Muito obrigado, meu irmão. Paz com Jesus sempre. Muito obrigado. Valeu.